Bom dia, estou aqui com Gabriel Lescois. Ele é francês, eu também, mas ele não fala português. Eu sim, porque estive a estudar há alguns anos em Portugal. Gabriel tem algo de especial porque faz alguns anos, desde 2013, que Gabriel já não come mais. Não come mais, mas estás aqui, está de boa saúde. E por quê? Porque Gabriel come ou recebe prana. Vai ter mais possibilidade de dizer mais de Eu sou Frederico e acabei agora com Gabriel um retreat e para mim é uma grande alegria de compartilhar isso com vocês, porque temos a esperança que em setembro vamos ter a oportunidade de organizar uma retraite de prana em Portugal. Agora, quero perguntar a Gabriel um pouco mais de sua vida. Gabriel, donc, merci de nous dire un peu de ton parcours. Je suis donc Gabriel, français du nord-est de la France, 53 ans, infirmier de profession que je n'exerce plus. Gabriel tem 53 anos, é vem do norte de França. Ele foi de profissão enfermeiro, agora já não mais. J'ai découvert la nourriture pranique fin 2011-2012 avec le documentaire Lumière. Foi um encontro com alimentação prânica em 2011 e 2012 através de documentários Licht, Light, Lumière, Luz. C'est international, que j'ai complètement rejeté, croyant pas du tout que c'est possible de vivre sans manger au début. E o primeiro passo era, basta não, isso não é para mim, isso não é possível. Então, o primeiro passo era négação total. Et puis je m'y suis intéressé pour ne pas rester dans des croyances et de vérifier. Donc je me suis intéressé dans la théorie, les lectures, les vidéos. Et j'ai participé à une retraite en juillet 2012. E porque ele não queria ficar numas crenças negativas, ele foi aprofundar o tema a nível da prática, a nível da teoria. E faz alguns anos, ele foi ele mesmo a participar numa retraite. C'était une retraite avec Henri Montfort de 21 jours et que je n'ai fait que 10 jours. Primeiro era um convite para um encontro de prana para 21 dias com o senhor que chamasse Henri Montfort, mas a primeira vez ele se quedou só 10 dias. Et puis j'ai continué en fait mon chemin seul et pour faire d'autres pauses alimentaires praniques, 3 en 2012 et une en été 2013. E ele decidiu de seguir o seu caminho sozinho e fazer pausa de alimentação e pausa prânica em 2012, por exemplo, 3. Et à partir de là, eh bien, les choses se sont précisées, manifestées dans le sens du prana. Et depuis 2014, j'accompagne en individuel, en ligne et en groupe résidentiel. E desde 2013 ele é conectado com este estado interior de prana. Foi tudo bem um caminho de unificação. E desde 2014, agora ele está responsável para Pranic Retreat. Qu'est-ce que la nourriture pranique? Eh bien, c'est être nourri de l'énergie de vie, le photon du soleil, mais aussi l'énergie du cœur, l'amour de soi, et puis l'énergie que produit le cerveau quand nous sommes au présent, et puis l'énergie du divin pour ceux qui sont croyants. O que é a comida prânica? É primeiro a comida que vem da luz do sol, dos biofotons, mas é sobretudo essa energia do ambiente, a energia do coração, porque o nosso coração, se estamos em um caminho de unificação, cria energia. Também no nosso cérebro, se temos essa linha, e há também essa dimensão alta,
que é a dimensão do bojanço, da divindade. Agora quero perguntar a Gabriel qual é a diferença maior entre fazer um ayuno e estar num processo de prana. So, le jeûne est forcément de courte durée, maximum quelques semaines. Quelques semaines, 3 mois grand maximum, médicalement assisté, de ne pas manger. Le prana, ça peut durer toute la vie de ne pas manger, parce qu'il y a cette énergie qui est la nourriture subtile, le prana. A diferença maior é que quando alguém está no estado de ayuno, que não come, está limitado no tempo. Pode ser até 3 meses, a condição de ter uma assistência medical, mas com o prana não há limite de tempo. Pode ser toda a vida, porque a pessoa recebe diretamente a energia da vida. Donc, j'accompagne depuis 7 ans maintenant les individus et les groupes en pause alimentaire pranique de 7 jours, 14 jours, 21 et même parfois 28 jours. Agora já faz 7 anos que Gabriel está responsável por esses grupos que querem aprofundar o prana. Pode ser grupo encontro para 7, 14, 21 até 28 dias. L'objectif dans ces stages n'est pas d'arrêter de manger, qui n'est qu'une conséquence possible, ça s'appelle l'état pranique, à terme. O objetivo primeiro não é de parar de comer, isso pode ser só uma consequência de um trabalho interior depois. Beaucoup de gens qui viennent dans les stages sont dans une volonté spirituelle d'être pranique, donc d'arrêter de manger, qui n'est pas la définition de l'état pranique. Muitas pessoas querem vir numa retrete, um encontro para ter a vontade, eu quero parar já de comer, mas Gabriel explica que isto está longe do estado interior do que é possível com a alimentação prânica. Nous pouvons ne pas manger, mais nous ne pouvons pas ne pas nous nourrir. Nous pouvons ne pas manger, mais nous ne pouvons pas ne pas être nourris. Só parar de comer pode ser algo a nível físico, mas o importante é que nenhum de nós pode parar de viver aqui sem receber uma forma de alimentação. Et donc, avant de parler de spiritualité, ma priorité, c'est la santé. Antes de falar do nível espiritual, porque muita gente vem ao encontro com uma vontade espiritual, a prioridade para Gabriel é saúde. Les personnes qui viennent en stage pause alimentaire pranique viennent pour se poser, c'est une pause dans sa vie, se poser, c'est une retraite, déposer le trop de kilos, trop de pensées, trop d'émotions, trop de fatigue, trop de stress, et se reposer, se ressourcer. Primeiro, quando a gente vem no encontro pranique, é sobretudo para fazer uma pausa para si mesmo e deitar fora a carga que a gente não precisa mais, carga a nível espiritual, carga a nível emocional, carga a nível físico. É sobretudo para tempo para si e estar de novo bom de vida, pleno de vida, cheio de vida. Dans ces stages, nous apprenons à gérer les pensées, gérer les émotions, à écouter le corps, à méditer, à se centrer, à ouvrir le cœur. Naqueles encontros é importante que cada de nós aprenda a aprofundar e a fazer uma gestão melhor dos seus pensamentos, das suas emoções e, sobretudo, abrir o coração. E temos práticas várias. Nous apprenons à nous ancrer pour mieux nous déployer comme un arbre. Como se formos árvores, é importante ter raízes bem profundas.
Pendant ces stages, j'accompagne les individus et les groupes à raison de 3 ou 4 fois par jour en séance, en pratique par jour. Durante os encontros, Gabriel está sempre conosco e temos trabalho juntos, todo o grupo, 3 vezes ao dia. Avec la méditation, la relaxation, le yoga, le tai chi. Temos juntos meditação, yoga, relaxação, respiração. Et les stagiaires ne mangent pas pendant toute la durée du stage, mais vont boire de l'eau, de la tisane, pas de jus de fruits ou de légumes, pour s'hydrater et pour éliminer les toxines. Durante todo o encontro, que se for para 7, 4 dias, nenhum de nós come, mas bebemos muito. Bebemos água e não há sumo nenhum, mas é também possível tomar thé de ervas. Voilà, c'est un stage aussi de détente et de bien-être où les gens se posent pour faire le point avec eux-mêmes, un bilan de leur vie. É sobretudo tempo para bem-estar e fazer pouco tomar tempo para ver o que exatamente que se passa em minha vida. Donc, à l'issue des stages, les personnes, le plus souvent, décrivent de se sentir mieux dans leur peau, plus léger dans le corps, plus aéré dans la tête, plus joyeux. Ao final dos encontros, muitas vezes as pessoas dizem: sinto-me muito mais leve, sinto mais aqui, também na cabeça, algo mais com ar, ou também muito mais alegria. Et tout va bien. E está tudo bem. Zdaj bi rad vprašal Gabriel dejansko, kaj je pravzaprav razlika med post in prana. Gabriel, donc quelle est la différence entre être en jeûne et une alimentation pranique? Le jeûne, c'est juste ne pas manger. La pause alimentaire pranique, c'est ne pas manger, mais être nourri de l'énergie de vie, le prana. Ok. Post pravzaprav je samo nič ne jem. Pranik retreat je pravzaprav, da se nahranim, sem napolnjen od življenjske energije, zavest. Quand on amène la voiture au garage, la voiture ne fonctionne plus, on nettoie les filtres, mais on va mettre du carburant dans la voiture, c'est le prana pour que ça puisse bien s'entretenir. Ko greste mehanik in greste z avtom za servis delati, filtr treba zamenjati, čistiti, napolniti in dejansko napolnjenje je pravzaprav prana. Mais tu as toi-même fait cette expérience de pause alimentaire pranique il y a 3 ans, 21 jours, et cette année, aujourd'hui, 16 jours. Agora, Gabriel me pergunta qual foi a minha experiência. E aquela foi que em 2017 eu fiz sozinho 21 dias, o que geralmente não é bom fazer só porque pode ser perigoso, mas era preciso para o meu próprio processo. E nessa altura tive uma experiência muito forte de aprofundição e tomei a decisão de, por fim, de vir a encontrar Gabriel e de fazer uma experiência em grupo. Porque para mim era importante, por fim, de encontrar gente que tem as mesmas perguntas e aonde que posso todo falar de maneira aberta e ter um ambiente de apoio. E esse para mim foi muito positivo. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, Frédéric, à cette aventure de pratiquer les pauses alimentaires? Agora Gabriel me pergunta como começo a minha experiência. E posso dizer que para mim era ter a sensação e a convicção que o meu corpo, eu estou completamente responsável do meu corpo.
E eu queria que este corpo seja o meu ser seja um reino completamente de liberdade total. E para mim era, sobretudo, neste processo, de voltar a tomar realmente a direção de minha vida, que passa primeiro por lo que penso, lo que sinto e lo que como. Aujourd'hui, tu as terminé le stage en groupe ici de 2 semaines. Ça fait 16 jours que tu es en pause alimentaire, nourri au prana. Comment tu te sens? Agora, Gabriel me pergunta, então, já faz agora 16 dias que já não comes mais, o Ziroma recebo a comida do prana e me pergunta como eu me sinto. E só posso dizer que estou muito alegre e com a força interior, uma convicção, está tudo bem em ordem. Posso sentir o coração, a mente, com boa força e boa vontade de seguir este caminho. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes de faire ou pas? Ton chemin vers une plus grande conscience avec toi-même, avec la nourriture, de te poser, de faire un repos digestif? Pergunta agora se, do meu ponto de vista, posso dizer às outras pessoas de também fazer o mesmo. Um caminho de consciência, para mim, sobretudo nessas alturas de lo que se passa agora na Europa e no mundo, é para mim uma prioridade de conhecer a si mesmo e realmente de estar cheio dessa consciência, estar cheio do amor, porque sinto que não é possível desenvolver esse caminho do prana sem um amor para si mesmo e sem um amor para a vida. É um grande caminho de aceitação e não quero dizer que é um caminho fácil, mas é um caminho de verdade com si mesmo. E para todas as pessoas, cada de nós que quer realmente fazer um passo em sua vida, em consciência, para mim, realmente, este processo prana foi uma grande ajuda. Comment tu te sens sur le côté sommeil, vitalité, énergie, joie? Agora o praxa a nível do sonho, a nível da energia, a nível do estado vital. Dormo agora a metade do que tinha antes e é claro que hoje estou muito bem, mas foi um processo de detoxinação e quando havia esse processo eu podia quedar no fundo da cama e não mover-se porque o corpo podia doer, mas só relaxar, só aceitar e se abre de novo este caminho de liberdade. Está tudo ótimo, está legal, está feliz. Eu sou Gabriel e eu não falo português. Tu dis obrigado, merci. Obrigado. Então, obrigado, Gabriel, e com grande esperança vamos pôr um anúncio para fazer essa retreat prana de 4 a 11 de setembro. Ainda estamos a procurar o lugar certo, mas de certeza vai passar em Portugal, com alegria.